você. A TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira, 13 de março. Hoje daremos destaque ao Legislativo Feminino em Petrópolis. O boletim Infogripe apontou alta de casos de síndrome respiratória aguda grave no país. O coordenador Marcelo Gomes comenta sobre os dados e as regiões mais afetadas. O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou novas medidas para garantir a segurança durante os jogos de futebol. O objetivo é diminuir os registros de violência durante as partidas. Em alguns casos, famílias são feridas por conta de torcidas organizadas. A obra para a ligação ferroviária entre o Rio de Janeiro e Petrópolis deve começar, pois foi aprovado 20% dos recursos para o início das intervenções. No entanto, ainda não há um cronograma definido para o início das obras. A Polícia Civil prendeu o acusado de matar Luiz Cláudio Fonseca, filho do presidente da escola de samba Mocidade Independente de Vila Isabel. O acusado foi preso no bairro de Tanque, na zona oeste da capital, após assassinar o jovem em Três Rios. Foi anunciada pelo governo federal a plataforma Mãos à Obra. A partir de agora, estão disponíveis para municípios e estados a solicitação a ser feita ao governo federal sobre as obras paralisadas. O diálogo com o objetivo de apontar a força feminina no Legislativo. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Estamos aqui ao vivo agora, 1h02 da tarde. E a gente começa mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Uma ótima semana para você. Lembrando que você pode nos acompanhar não só em Petrópolis, mas Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e também Nova Friburgo. Vale ressaltar, nossas redes sociais também estão disponíveis para você acompanhar nossa programação ao vivo. Nosso Facebook, TVC Correio da Manhã, e também o nosso YouTube, TVC Correio da Manhã. Você confere a nossa programação ao vivo e também rever aquele programa inédito, aquele programa que você perdeu ou gostaria de reassistir. Vale ressaltar que você pode compartilhar com os seus familiares, com os seus amigos. E claro, não deixe de nos seguir também em nosso Instagram, TVC Correio da Manhã, e também Correio Petropolitano, para você ficar bem informado também pelas redes sociais, E a gente vai começar o programa de hoje não abordando a nossa entrevista, mas vamos abordar primeiramente o noticiário aqui em Petrópolis e também em todo o país. E nessa edição a gente aborda o seguinte: estados e municípios agora já podem indicar ao governo federal as obras paradas que precisam ser retomadas com prioridade. O anúncio foi feito na última sexta-feira e ele já está em funcionamento. A plataforma Mãos em Obra é um sistema de monitoramento que vai permitir aos governos locais atualizar em um banco de dados empreendimentos paralisados ou inacabados em suas regiões. Desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, a SERPRO, em menos de 30 dias, a plataforma vai indicar à União que projetos merecem ser retomados com mais urgência. A ferramenta vai auxiliar o governo federal a mapear e identificar as prioridades. Segundo o SERPRO, prefeitos e governadores devem dar prioridades a projetos voltados à saúde, educação, ao esporte e à cultura. A lista também deve conter unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida e projetos da carteira do Ministério das Cidades. Os gestores municipais e estaduais terão até 10 de abril para atualizar as informações. As demandas vão ser respondidas conforme a ordem de envio. A prefeitura ou o governo estadual que aumentar o banco de dados primeiro terá o pedido de obra analisado mais cedo, e vai ser colocado, na verdade, equivalente aí na fila da análise.
Em parceria com os ministérios, a Casa Civil vai analisar o banco de dados. Com base nas orientações da Presidência da República, o órgão vai definir quais obras devem ser retomadas de imediato. Então, você governador e você prefeito, não deixe de atualizar essas obras, viu? A gente sabe que a listagem vai ser muito grande, até por conta de muitas obras inacabadas em todo o país e que são resquícios de anos e anos e anos. A gente espera que essas obras possam ser retomadas. Mudando de assunto, durante a reunião realizada na última sexta-feira, o governador Cláudio Castro anunciou 5 novas medidas para coibir a violência entre torcedores durante as partidas de futebol realizadas aqui no Rio de Janeiro. O encontro, que ocorreu no Palácio Guanabara, contou com a presença dos secretários de Polícia Militar, Polícia Civil, Esporte e Lazer, do Procurador-Geral do Estado e representantes do Tribunal de Justiça, Ministério Público, dirigentes de clubes de futebol, além da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A gente, inclusive, tem um trecho da fala do governador Cláudio Castro e coloca para você falando sobre essas 5 medidas. Nessa reunião, nós saímos com algumas determinações que já valem para os próximos jogos, lembrando que não é algo para o Campeonato Carioca, mas sim algo que será implantado durante o ano inteiro. Primeira decisão, lembrando que nem todos os clubes praticam, mas aos que praticam, a não mais cessão de ingressos para torcidas organizadas. Segundo, seguindo a decisão judicial que foi oriunda de um TAC e que havia sido dado um prazo para que tivesse uma rediscussão, agora terminativamente estão proibidas de frequentar o Maracanã, os estádios, todos os estádios, indeterminadamente. A torcida Raça Rubro-Negra, a torcida Jovem Fla, a Força Jovem Vasco, a Young Flu e a Fúria do Botafogo, que são torcidas organizadas que já estão excluídas e elas têm a proibição agora de frequentar qualquer jogo. Isso é uma decisão judicial e a gente agora, ela tinha sido suspensa e agora, até mesmo por causa de outros atos, de todas essas torcidas de alguma forma, então elas estão determinantemente, indeterminadamente proibidas de frequentarem os estádios. Também decidimos a abertura e o enquadramento de todos esses brigões a partir de agora. Quero abarcar a abertura e enquadramento de um inquérito, enquadrando eles como organização criminosa. Então não serão mais enquadrados como delitos de baixo poder ofensivo, mas serão enquadrados a partir de agora como organização criminosa, que realmente é muito mais sério. Há uma vara criada no Tribunal de Justiça de organização criminosa, o que pode inclusive ter cautelares como uso de tornozeleira, prisão e outras. A partir de agora esse enquadramento é um enquadramento muito mais grave, já que eles não têm respeitado a forma de diálogo que o Ministério Público e a Justiça, principalmente, tentaram fazer. Então, agora o enquadramento que a Polícia Civil fará será com organização criminosa. Quarto ponto, na verdade, houve uma lei estadual que acabou fazendo uma anistia e a Procuradoria-Geral do Estado agora vai arguir inconstitucionalidade dessa anistia. Ela já não era considerada válida nas questões judiciais, mas nas questões administrativas. Nós estamos ingressando agora uma ação de inconstitucionalidade. Eu já tinha vetado esse artigo, infelizmente ele foi derrubado pela Assembleia Legislativa e o Estado vai arguir inconstitucionalidade para que a gente continue mantendo as sanções também administrativas. E o final, decidimos fazer um plano de ação, a confecção em conjunto de um plano de ação permanente. O Governo do Estado, convidaremos as prefeituras que têm estádio, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Federação e clubes, para que a gente possa aprimorar essas ações
e possíveis novas ações, que isso seja de um diálogo de federação, clubes. Também chamaremos a CBF, que alguns campeonatos são de organização da CBF, nosso Rinco faz parte lá como presidente de federação, e vamos fazer a confecção então de um plano de trabalho para que clubes, torcedores, todos saibam exatamente o que pode, o que não pode, e que com esse plano de trabalho a gente tenha condições de tomar decisões mais sérias. Vamos retomar com a Polícia Civil também o acautelamento dessas pessoas que causaram baderna. O Ministério Público e os clubes que já têm atualização, farão a atualização desse cadastro, mandaremos para o Tribunal de Justiça essa semana ainda, semana que vem, óbvio, hoje é sexta-feira, para que essas pessoas tenham a obrigação de ficar nas delegacias, e aí a Polícia Civil fará, junto com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, a escolha das delegacias, e realmente que essas pessoas não tenham mais o direito nem de frequentar estádio e nem também de ficar em casa em dia de jogo, terão que ficar na delegacia. Gente que não cumpre a regra, a gente aumenta o sarrafo da punição, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Lembrando que tivemos um tempo de cumprimento, de tentativa de diálogo, e esse diálogo hoje ele é rompido, hoje não, com as confusões ele é totalmente rompido. Não dá para ter diálogo com quem não respeita nem o que tratou. Tá aí as falas então do governador Cláudio Castro a respeito desse tema, e é algo realmente que a gente tem que analisar, né? Porque quando uma família vai para um estádio de futebol, ela vai para assistir ao jogo, se divertir, aproveitar aquele momento, e não para ser agredida ou sofrer algum tipo de violência. Respeito é bom e todo mundo gosta. Então é sempre importante a gente ressaltar isso. Infelizmente, nem todos entendem dessa maneira, e as consequências são essas limitações. É ruim para o torcedor, é ruim para o clube de futebol, é ruim para todos. No entanto, as medidas precisam ser adotadas para que felizmente, as agressões, as brigas, as discussões não aconteçam durante os jogos. Era algo para já não acontecer. Era algo para simplesmente a pessoa ali torcer, comemorar, né, questionar o clube, se for o caso, reclamou que o jogo perdeu, até aí tudo bem. Mas agora você partir para a agressão, isso não justifica sequer uma derrota, e olhe lá outras coisas. Infelizmente, são medidas que precisam ser adotadas porque a população, em sua parte, principalmente das torcidas organizadas, não tem mostrado respeito nem com o clube, nem com os outros torcedores. Mudando de assunto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu libertar mais 130 presos por causa dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando a sede dos três poderes foi invadida e depredada. Desta vez, todos os libertados são homens. Isso porque o ministro já concluiu na semana passada a análise de todos os pedidos de liberdade provisória feitos por mulheres. Em todos os casos, as solturas tiveram parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Segundo dados do Supremo, foram libertadas até o momento 1.014 pessoas, das quais 407 são mulheres e outros 392 indivíduos permanecem presos, sendo 82 mulheres. No caso das que foram soltas, Moraes aplicou o entendimento de que elas tiveram condutas menos graves e não representam ameaça ao curso da investigação, podendo responder à denúncia em liberdade. A maioria das pessoas soltas já foram, inclusive, denunciadas à PGR. Ao todo, até o momento, o órgão acusador denunciou 919 pessoas por incitação ao crime e associação criminosa. Outras 219 pessoas vão responder por condutas mais graves, entre elas dano qualificado, abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado. Na saúde, o boletim Infogripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, apontou que os casos de síndrome respiratória aguda grave voltaram a crescer no país, e elas estão associadas, na maioria dos casos, à Covid-19.
O coordenador da pesquisa do estudo, Marcelo Gomes, aponta os dados e regiões mais afetados. Boletim Infogripe, a gente observa, né, já um sinal de aumento no número de novos casos semanais de síndrome respiratória aguda grave na curva nacional, reflexo, né, de duas situações distintas. Por um lado, a manutenção, né, daquele sinal de crescimento nas internações de problemas respiratórios nas crianças e adolescentes, né, de 0 a 17 anos, que vem já desde o início de fevereiro, agora já começa a perder um pouco de força, né? Continua crescendo, mas num ritmo um pouco mais lento em alguns estados, mas continua presente, né? Há um volume importante de internações nas crianças nos estados de todas as regiões do país, né? E sem ainda uma clareza em relação a qual é o vírus que está associado a esse processo, ou qual é o agente infeccioso por trás dessas internações por problemas respiratórios nas crianças e adolescentes de todo o país. Esse é um ponto. O outro ponto é o avanço, né, da retomada do crescimento da Covid-19, e aí a gente já está falando, né, do impacto maior na população adulta, embora nas crianças a gente também observe esse aumento, né? Começou lá no estado do Amazonas, final de janeiro, começo de fevereiro. Depois São Paulo, né, ali por meados de fevereiro, também começou esse movimento de maneira muito clara. E agora a gente já vê Rio de Janeiro e Ceará, que no boletim da semana passada já tinha ali um certo indício na população de idade mais avançada, agora a gente já vê o impacto também em outras faixas etárias. Os estados do Mato Grosso do Sul e do Pará agora estão com o mesmo sinal, né, um sinal muito similar ao que a gente tinha visto na semana passada para o Ceará e para o Rio de Janeiro, ou seja, aumento na população de idade mais avançada, que é um indício, né, de que também pode estar iniciando esse mesmo processo, né, do Amazonas, São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro. Então, isso indica, né, que esse processo aí de retomada do crescimento da Covid-19, como nós já vimos alertando, né, está avançando pelo país. Então, é extremamente importante, por um lado, vacina em dia, né? Então, olhar ali, de acordo com a sua faixa etária, com a sua condição de saúde, quantas doses são recomendadas para você e, né, se não tiver em dia com isso, buscar a Secretaria Municipal de Saúde, os postos de saúde mais próximos, né, para buscar essa vacinação e estar adequadamente protegido para que a gente possa enfrentar esse momento, né, da maneira mais segura possível. Outro ponto que é importante a gente destacar, né, é que nesse momento atual, em que a gente observa, né, essa retomada da Covid-19, voltando a gerar impacto nas internações, né, felizmente num volume ainda bastante mais baixo do que foi em momentos anteriores, mas um sinal claro de crescimento, a gente precisa, como já comentado, né, ter uma atenção extremamente especial, né, em relação à vacina, né, os grupos prioritários que estão agora com uma nova campanha de vacinação com a bivalente, buscar essa vacina bivalente, as demais faixas etárias, os demais grupos, né, que não são prioritários, conferir se estão em dia, né, com a quantidade de doses recomendadas para a sua faixa etária e a sua condição de saúde, e além disso, questão do uso das boas máscaras, né? N95, PFF2, KN95, que são aquelas que se ajustam bem ao rosto, né? Tem uma capacidade de filtragem adequada, especialmente naquelas situações de maior de risco, né? Transporte público, né? Ônibus intermunicipal, interestadual, nas viagens de avião, porque são situações que envolvem, né? A gente vai ficar num ambiente fechado por um período de tempo maior, mais longo, né? Várias pessoas de diferentes locais, então isso traz um risco maior para a transmissão, né, do coronavírus e dos outros vírus respiratórios que podem estar circulando. Então, é uma atenção especial, né, não só para os grupos de maior risco, esse sem a menor sombra de dúvida, mas o restante da população também, a gente tem esse cuidado, a gente está protegendo os grupos mais vulneráveis, né, e obviamente, toda e qualquer pessoa que estiver com sinal ou sintoma de infecção respiratória, né, está tossindo, está espirrando, está com a garganta ali incomodada, se vai sair, bota uma máscara, né? Porque pode estar eventualmente infectado por um vírus respiratório e isso vai ajudar a proteger os demais. Bom, tá aí então para você que nos acompanha, né, os casos em relação à síndrome respiratória aguda grave, a gente vê a grande preocupação que isso gera, né, obviamente,
E é sempre importante a gente manter aí, né, o ciclo vacinal completo, né, a carteirinha de vacinação completa, seja com a Covid, seja para as outras doenças. Foi iniciada recentemente a vacinação bivalente, então não deixe de se vacinar, de se imunizar, de levar a família, levar o filho, o neto, que seja o sobrinho. É sempre importante a gente ter um olhar mais atento a esse ponto. Então, vamos cuidar da saúde e fazer com que esses casos diminuam mais uma vez, a gente sempre acompanhando, trazendo esse panorama aqui para você em relação ao Boletim Infogripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. E aí a gente volta a falar agora, mas vamos falar sobre a nossa região aqui no Rio de Janeiro. Mais especificamente, a gente vai falar sobre Três Rios, porque policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios prenderam na última sexta-feira, no bairro Tanque, na zona oeste da capital, um homem acusado de matar Luiz Cláudio Fonseca Salgado. Ele era filho do presidente da Escola de Samba, Mocidade Independente de Vila Isabel, do município de Três Rios. Durante o carnaval, a gente inclusive foi noticiando isso aqui. As investigações, segundo as investigações, a vítima estava se aproximando durante o período festivo da ex-companheira do autor do crime. O suspeito ficou com ciúmes da relação, inclusive demonstrou raiva e sentimento de raiva em publicações feitas pelas redes sociais. No dia do assassinato, uma testemunha viu que o autor apontou a arma de fogo e ameaçou a vítima. Ele chegou a agredir Luiz Cláudio com um capacete após encontrá-lo com a ex-companheira. Imagens das câmeras de segurança foram analisadas pelos agentes que flagraram o homem então fugindo em uma bicicleta e sendo perseguido pelo autor antes do crime. Então foi feita essa prisão, ele foi entregue à justiça, inclusive teve até uma passeata, né, um desfile em memória do Luiz Cláudio, foi algo feito em silêncio lá em Três Rios. Mas vamos falar sobre oportunidade, porque o Balcão de Empregos de Petrópolis disponibiliza nesta semana 42 vagas. E dentre as oportunidades estão vigia, vendedor, auxiliar de estoque, entre outras. A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo, em seu balcão de empregos na internet, 43 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem cadastrar o currículo no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br, entre esta segunda e sexta-feira. O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do Departamento de Trabalho e Renda, o DETRA. Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações. Então tá aí, para você, as oportunidades divulgadas essa semana são 42 vagas. Acesse o site da Prefeitura para não perder nenhuma oportunidade, cadastre o seu currículo e mantenha atualizado. Sempre importante ressaltar isso, viu? Nosso compromisso de trazer para você aqui as oportunidades que são divulgadas em relação ao emprego aqui em Petrópolis e também em outras regiões do nosso estado. O secretário, ainda falando sobre Petrópolis, o secretário estadual de Transportes, Washington Reis, anunciou a reconstrução da linha férrea que liga as cidades do Rio de Janeiro e Petrópolis. De acordo com ele, na última sexta-feira, dia 10 de março, foi feita uma reunião no Palácio Guanabara que confirmou que 20% dos recursos necessários para iniciar a licitação da obra já foram aprovados. A Estrada de Ferro Mauá, como é conhecida hoje em dia, foi a primeira ferrovia a ser estabelecida no Brasil. Ela foi inaugurada no dia 30 de abril de 1854, chegando a mais de 150 quilômetros de extensão. Ela levou este nome por ser construída por Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. A linha férrea ligaria a cidade do Rio de Janeiro, saindo do Pier Mauá e levando os passageiros até Petrópolis, sendo finalizada na região do Alto da Serra. Apesar de ainda não ter sido informada a data de início das intervenções, o secretário afirmou que o projeto base será o mesmo que o fundado em 1854 e vai ser somado a novas tecnologias e recursos. Além de ligar as duas cidades e auxiliar na mobilidade urbana, a estrada de ferro também terá aí seu atrativo turístico. A gente só espera que realmente ela possa ser feita. Vamos falar sobre Teresópolis, porque na próxima terça-feira, na verdade amanhã, dia 14/3,
vai ter uma caravana com transporte grátis saindo de Teresópolis rumo ao Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, para o lançamento do programa Empreenda Mais Mulher. A iniciativa é do Sebrae RJ em parceria com o governo do estado. São apenas 40 vagas exclusivas para mulheres empreendedoras da cidade de Teresópolis. Então não deixe de participar. Garantidas pelas secretarias de Trabalho, Emprego e também de Economia Solidária e dos Direitos da Mulher. O link vai aparecer na tela para você se inscrever. As vagas são limitadas, então a gente lembra até que não sabemos se essas vagas já foram preenchidas, mas o link está aqui abaixo para você se inscrever. São 40 vagas para participar desse evento que vai ser realizado amanhã, aproveitando esse Dia Internacional da Mulher. Não deixe de participar, viu? A gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco para trazer muita informação para você com a nossa entrevista. Vamos entrevistar a vereadora Júlia Casamassa e a vereadora Júlia Beatriz para falar da atuação no Legislativo Petropolitano. Correio Petropolitano Debate volta já, intervalo de 2 minutos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor.
Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Copper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente.
sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito, Comer, meter, fuder, aê, garanhão, Pegador. comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. é um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, então vamos dar início agora à nossa entrevista. Vamos abordar aqui a atuação do Legislativo Feminino em Petrópolis. Estamos aqui com Júlia Casamasso e também com a Gilda Beatriz, ambas parlamentares aqui de Petrópolis, para falar um pouco da atuação nesse mês que é tão importante, né? A gente acabou de sair do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a gente vê que ainda existe muita violência, muito preconceito, desigualdades, ou seja, muitos desafios ainda a serem conquistados. Primeiramente, boa tarde. Eu pergunto para vocês qual que é a visão, primeiro, antes da gente entrar no Legislativo, qual a visão de vocês hoje da mulher na sociedade? Boa tarde, agradeço pelo espaço. Na verdade, a mulher ela é a base da sociedade, ela que sustenta a sociedade porque é ela que cuida do trabalho reprodutivo. É ela que gesta, ela que pare, ela que cuida das crianças, dos idosos, do lar. Então, sem as mulheres, a sociedade não funciona, né? Ela é a base da sociedade. Uhum. Então, essa tua pergunta aí é muito importante, porque o que seria da sociedade sem as mulheres, né? Porque até no nascimento depende da mulher, né? Então, é um processo, né, que a gente passa, né? Estava até conversando agora com a Júlia, com a assessoria dela, que é um processo mesmo que a gente trazendo para a política, né? Que aqui, né, como parlamentares, é um processo que é difícil ainda, porque a gente tem um número maior de mulheres e que muitas mulheres não votam nas mulheres. Por quê? Então isso a gente tem que começar a questionar e as mulheres têm que perceber a importância de votar em candidatas mulheres. Quero aqui reforçar isso, porque é uma bandeira, tenho conversado muito com a Júlia, e da gente mostrar, porque política pública quem faz para as mulheres são mulheres. E por que a gente ainda tem um índice altíssimo de tudo em relação às mulheres, de violência, de relação a tudo? Porque o homem não tem a mesma visão que a mulher para fazer a política, que nós sabemos as nossas necessidades, né, Júlia? E o homem nunca vai saber, ele vai achar, não, isso não é necessário, não. Então, essa, assim, é um apelo que eu quero fazer muito grande para as mulheres que estão assistindo a gente, que a gente possa ter essa união da importância política de mulheres em todas as casas, né, políticas. Perfeito. Justamente esse é um ponto, né? Eu falo isso, assim, eu tenho 3 irmãs em casa, então assim, o futebol nunca foi prioridade, é sempre o desenho ou a novela, né? Mas trazendo para o âmbito realmente o que é o preocupante, a gente vê que uma mulher sofre algum tipo de violência a cada 4 minutos, se eu não me engano, acho que é esse o índice, não vou me lembrar exatamente, mas a gente vê que ainda em 2023 os índices de feminicídio são enormes. E aí eu pergunto para vocês, como que vocês hoje têm atuado e como que vocês agora vão atuar, se relacionar para a criação de projetos de lei que visem, né, aí a segurança da mulher, mas não só isso,
à igualdade, seja salarial, seja de cargo, dentre outros desafios que ainda existem em Petrópolis? Eu acho que a questão da violência é realmente um desafio, porque, como a gente falou, né, a mulher está na base da sociedade, no trabalho de cuidado, e é muito fácil sofrer essa violência porque o machismo ele é estrutural. Então, todas as mulheres sofrem essa violência cotidianamente, né? Fora toda a agressão, né? Que seja ela física ou psicológica. Então, assim, se dar conta desses números é realmente muito difícil. E eu acho que o nosso papel na Câmara é justamente tentar minimizar. Eu acho que primeiro com uma conscientização, né? A gente votou essa semana também um projeto sobre a conscientização do machismo nas escolas municipais e também a garantia de direitos, né? A gente também fez um projeto essa semana em coautoria, nós duas, que é o Estatuto da Parlamentar Mulher, né? Isso é muito necessário, porque a Gilda esteve na casa, a Gilda foi a 4ª vereadora mulher a assumir da história de Petrópolis, a única a se reeleger, estava na casa sozinha há 10 anos, então, assim, é muito difícil ficar, né, tocando esse trabalho sozinha. Agora, estamos nós duas lá. Também é muito difícil, porque de 15 somos só 2, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa garantia de direitos para fortalecer dentro e fora da Câmara e para que mais mulheres sintam-se confortáveis em participar ativamente da política. É isso justamente que eu ia te perguntar, Gilda. Como que você vê agora tendo uma outra figura feminina dentro da Câmara? Você acredita que, mesmo que ainda seja difícil, pelo menos a aprovação de algum projeto de lei, você acredita que possa ser mais fácil e, obviamente, mais elaborado por ter também outra presença feminina na Câmara? Com certeza. Eu sentia muita falta, né? Cada eleição eu falava assim, vai entrar uma mulher, não entrava. Vai entrar, e não entrava. Então, quando a Júlia chega, ela chega para somar, né? Até teve algumas notícias, as pessoas falam, não, porque a Gilda não vai gostar. Pô, é o que eu mais quero. Por que eu quero lidar só com homem? Pelo contrário, eu queria lidar com mais mulheres, porque a gente estaria fazendo mais políticas voltadas realmente para as mulheres, né? Você tem uma noção, a gente aprovou agora na casa, bom, você vai lá, tá grávida, vai ter seu bebê, e acontece, né, de você perder o bebê. Aí você sabe para onde que você vai? Você vai para o mesmo local onde as mulheres estão tendo filho, onde o bebê está lá. Então, eu conversando com algumas mulheres que aconteceram isso, elas falaram, vereadora, a gente precisa de um projeto de lei. Quer dizer, aí a gente aprovou na casa, mas isso já não era nem para acontecer, isso já era para ter a sensibilidade. Olha como faltam mulheres, que com certeza não são mulheres que estão lá no comando. Porque senão isso já teria mudado. Então, quando você perde um bebê, que você está ali, que você está esperando, muitas vezes você tem que tirar o feto morto. Aí depois você volta para o quarto onde o bebê está chegando, com outras mulheres que estão felizes, com razão, mas eu estou infeliz, aconteceu comigo. Então, você tem que estar em outro espaço. Quem é que vai ter essa noção? Nós, mulheres, não é o homem. Então, isso eu estou dando um exemplo, né? Mas é um exemplo, assim, pontual do que acontece em relação a várias coisas. Porque as pessoas falam, eu não quero saber de política, mas a política está no dia a dia de todo mundo. A política reflete o dia a dia de qualquer um. Então, quando a gente fala, né, de políticas específicas para as mulheres, é isso que a gente precisa, né? Eu dei uma específica, mas a gente tem várias outras, né? Então, a gente agora está começando a fazer em conjunto, e eu tenho o maior prazer, Júlia, de a gente poder fazer todas as leis em conjunto, da gente mostrar a nossa força, da gente mostrar que não tem isso de medo, de voto. Não existe. Tem vaga para todo mundo e tem muito homem lá dentro. A gente precisa de mulheres. Então, é o que a gente tem que passar e é o que a gente tem que mostrar. E as mulheres entenderem que a gente tem que estar unida para poder não permitir que a gente só fale de violência doméstica, né? Violência, e a cada 4 minutos alguém está... E o que está sendo feito para prevenir isso? Quem está tratando da cabeça das mulheres? Qual é o psicólogo? Qual é o acesso que ela tem? Nenhum. Ela não consegue. E aí ela tem relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos que levam a ela apanhar e muitas vezes ver a morte. Então a gente tem que tratar antes também, antes de acontecer. E quem vai fazer isso é a gente. Ou seja, é o trabalho de prevenção, né? Não paliativo, Sim. Depois que já aconteceu. E a gente vê que isso realmente é algo muito preocupante, até porque justamente quando você tem um relacionamento abusivo, em alguns casos essa mulher não pode sair de casa porque vai ser agredida, enfim... e até o acesso priva a documentação, dinheiro, justamente para que haja esse controle.
E a gente vê realmente a necessidade de levar essas políticas públicas para essas mulheres, até mesmo dentro de casa, porque em alguns casos não conseguem nem sair. Pergunto para vocês, queria que vocês falassem um pouco também mais desses projetos de lei que vocês têm criado e o objetivo deles, a expectativa para aprovação e também para ser sancionado aqui no município, até porque a gente sabe que não depende só da aprovação na Câmara, depende também da sensibilidade do Poder Executivo para poder que ela seja sancionada. Tudo bem que pode ser promulgada depois, mas mesmo assim ainda precisa de uma sensibilização também da Câmara, né? Sim. Então a gente espera muito que sejam leis sancionadas e que sejam cumpridas, né, efetivamente. A gente também fez essa semana, na semana do dia 8, votamos no dia 8, que é para a prioridade das gestantes e puérperas nos exames laboratoriais e de ultra, né? Porque a gente sabe que o pré-natal ele é muito importante, o pós-natal também é muito importante para essa mulher, para garantir a saúde dessa mulher, desse feto, né, desse bebê. E o cuidado, porque a gente também debateu essa semana na Câmara sobre violência obstétrica e não ter acesso ao pré-natal também é um tipo de violência obstétrica, né? Então a gente protocolou porque as mães, elas estão no centro da nossa política, né? Então a gente tem esse objetivo de fazer política para essas mulheres. E a gente também tem 2 PLs tramitando na casa que são de apoio à amamentação. De salas de amamentação para as mulheres que voltam, né, que retornam da sua licença maternidade, para elas poderem continuar amamentando seus bebês, e de incentivo à amamentação nos lugares públicos, porque a gente sabe que apesar de ser permitido, né, apesar de não ter uma lei que impeça as mulheres de amamentarem em público, a gente sabe o constrangimento que é e que a gente sofre em diversos locais, né, de locais públicos e locais particulares de uso coletivo, de uso público, né? Então a gente quer garantir isso como um direito, porque a amamentação é um direito. Ainda sobre esse tema, eu pergunto o seguinte, pode ser até a Gilda Beatriz a responder. A gente vê que, como a Júlia comentou, o machismo ele vem de forma estrutural ao longo dos anos, cultural. Por que ela estava com aquela roupa, por que ela saiu naquele horário? Falta conscientização e educação da população ainda para essas pautas hoje em dia? Sim, e isso tem que vir da base. Eu falo que o colégio é a base da gente começar a pegar essa menina pequena, esse menino ainda pequeno, do respeito, né? Porque o menino também ele tem que entender que muitas vezes, né, ele reflete o que ele vê dentro de casa. E aí ele, quando fica maior, ele começa a repetir o que ele vê dentro de casa. Então ele tem que entender que aquilo ali não é o certo. Ele não tem que repetir padrão. Então a gente também pode, né, tirar essa estrutura que já está sendo formada nele pequenininho. Então a importância da gente ir, ter palestras nos colégios e as meninas entenderem que amar, gente, amar não é apanhar, amar não é a pessoa te deixar em casa e sair com outras. Amar é isso, porque isso é dependência emocional, né? Eu sou psicóloga e na realidade a gente tem que tratar muito a nossa mente para se respeitar. Antes de tudo, a gente tem que respeitar a gente. Antes de tudo, a gente tem que amar a gente. A gente não pode amar alguém mais do que a gente. Porque quando a gente faz isso, a gente realmente deixa o negócio ir para um lado que não pode ir. Então, quando eu falo da saúde mental, é importantíssimo. É importante que essas meninas já pequenas elas começam a entender o que é o amor verdadeiro. Não isso que elas sofrem permitindo. Aí o homem vai lá, bate, fala que não vai bater mais e ela volta porque diz que ama. Mas ela não faz isso porque ela acha que ela sente como amor. E quem vai tratar isso? É o terapeuta, é o psicólogo, que vai começar a fazer ela entender que isso não é amor. Então, eu tenho batido muito nessa tecla da prevenção, de ir nos colégios, de ter palestras, de passar para essas meninas e para esses meninos o que é um relacionamento realmente sadio, né? Porque é isso, é relacionamento sadio, que é o que a gente não vê muito. Essa é a grande, a gente vê desrespeito, a gente vê muita coisa, né? É fácil a gente estar em um lugar e perceber, e a mulher na hora baixar a cabeça e permitir, porque ela diz que ama, mas não é amor. Fora que ainda nessas questões em relação à agressão, por exemplo, a gente tem a grande preocupação com as subnotificações, que são os casos que não são encaminhados, né, ou que não são feitos os boletins de ocorrência, enfim, e que ficam ali. Infelizmente, a gente vê que os casos registrados já são grandes, imagine o número de subnotificações. Mas a gente tem que trazer para Petrópolis, até já estou encaminhando para o governador,
a delegacia da mulher. Porque o que acontece? A mulher, ela não vai, a gente tem, o que é mostrado é muito pouco perto do que é a realidade, porque as mulheres não vão. Você já pensou você chegar numa delegacia, tem lá uma parte lá, o Luan, que vai falar com uma mulher, mas para você ter acesso à mulher, tu passa por homem, e que já olha para você meio assim, a mulher não tem coragem. Então, ela não vai lá fazer a queixa. Em Petrópolis, a gente tem outros municípios menores, com população menor que Petrópolis, que tem a delegacia da mulher. Por que Petrópolis não tem? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar trazendo, né, Júlia? A gente tem que discutir, a gente tem que fazer com que Petrópolis tenha uma delegacia da mulher. Eu pergunto o seguinte, qual que é a importância, até aproveitando o gancho com a delegacia da mulher, da criação da Secretaria da Mulher que foi feita agora pelo município e de que maneira que isso pode auxiliar nessa luta contra a violência, contra a desigualdade perante ao público feminino? Eu acho que como a Gilda também pontuou, né, a gente precisa ter uma mudança de consciência, né? A gente precisa ter uma mudança. A gente fala muito em desconstrução, parece que é um termo muito batido, mas é realmente desconstruir todos os padrões e todos os estereótipos aos quais estão na fundação, na estrutura da nossa sociedade. Porque aí sim a gente vai conseguir romper com a violência, né? Então, ter uma Secretaria da Mulher, ter uma Delegacia da Mulher vai ajudar a romper com essa estrutura que é misógina, que é machista e que só colabora para mais violência. Por isso que a gente tem subnotificação, porque uma mulher, ela pensa 1 milhão de vezes antes dela denunciar o seu agressor, antes dela denunciar, às vezes, uma agressão pontual, né? Quantas mulheres não passam por agressões no trabalho e não denunciam? Porque vai dar trabalho, porque eu não vou ser levada em conta, porque não vão acreditar na minha palavra, né? Então, essa desconstrução desse machismo estrutural, eu acho que é o primeiro passo para a gente caminhar para uma sociedade mais justa. Eu sempre falo que a intenção é a gente construir uma sociedade muito justa. Eu acho que mais do que igualitária, porque a gente não quer ser igual aos homens, porque nós já somos diferentes. E a gente não quer se igualar a esse comportamento que a gente está criticando, que é um comportamento agressivo, de violência. Então, a gente quer uma sociedade mais justa, né? Que dê a cada um que lhe é devido, que, de fato, tenha esse olhar para as mulheres que trabalham, né, jornada dupla, jornada tripla, e que são tão desvalorizadas no ambiente de trabalho, no ambiente doméstico, a ponto de sofrerem tantas violências. E às vezes esse passo é o mais difícil a ser feito, né? Sim. Eu pergunto o seguinte, aqui em Petrópolis a gente vê que a cidade ainda tem um perfil muito conservador em relação tanto à política, enfim. É um desafio também para vocês, como parlamentares, voltarem com essas pautas no município de Petrópolis, especificamente, que tem esse perfil mais conservador, ou você acredita que isso não afete muito a questão política? Eu acho que, como a Gilda falou, a gente tem que lutar para conscientizar as mulheres, para elas votarem nas mulheres, né? Porque eu acho que isso é um ponto, talvez, que seja foco do conservadorismo, eu não sei muito bem, mas eu acho que as mulheres tendo essa consciência de que tendo mais mulheres representando elas no legislativo, sendo capaz de ter esse olhar sensível às pautas que vão incidir diretamente a vida delas, eu acho que a gente consegue romper e ter mais mulheres na Câmara, ter mais mulheres trabalhando por políticas públicas, porque é isso, o nosso olhar vai ser voltado para as necessidades básicas das mulheres, das mães, das mulheres trabalhadoras. Gilda, nesses 10 anos, né, basicamente, como a única parlamentar feminina aqui em Petrópolis, já deu para, de alguma forma, construir alguma coisa mais sólida, digamos assim, ou pelo menos mudar, de alguma forma, a conscientização de um ou outro parlamentar dentro da Câmara, de mostrar a importância da pauta da mulher, mesmo que são homens, a gente entende, mas de mostrar de alguma forma para eles que a mulher é importante, as pautas são importantes, que eles devem dar essa devida atenção?
Então, assim, é uma discussão árdua, né? Tipo assim, porque é aquilo que eu falei, nós somos diferentes. Então, a necessidade que eu acho que não seja, para mim, o homem pode achar que não seja prioridade. Então, aí que vem as discussões, vem os debates. Claro que muitas a gente conseguia alcançar, outras não. Mas se tivesse mais mulheres, seria muito mais fácil da gente poder discutir temas, da gente poder realmente estar apontando muitas coisas que a gente precisa e que as mulheres sofrem. A gente não pode pensar, né, aqui em Petrópolis mesmo, uma equiparação salarial. Muitas mulheres fazem o mesmo serviço que o homem, ganham menos que o homem. Como é que você pode pensar nisso? Mas isso acontece, não só aqui, como em todos os lugares. Isso porque falta mulheres na política, com certeza. Aí se a gente aqui está falando violência, muitas mulheres não saem do seu relacionamento também, por quê? Porque elas não têm emprego, elas dependem financeiramente do seu marido. Aí ela tem filho pequeno, ela tem como que é esse processo? Então, a gente até agora na Semana da Mulher, aprovei um projeto lá que é o selo amigo das mulheres, que assim, elas vão ter prioridade no quê? No emprego. Mas a gente também vai questionar, muitas não têm capacitação profissional, então a gente tem que criar o quê? Curso de capacitação para essas mulheres, para elas poderem entrar no mercado de trabalho. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer, né? E quem vai fazer somos nós. E quanto mais mulheres a gente tiver, a gente pode falar que Petrópolis em si, a gente vai poder fazer cada vez mais, porque senão é uma luta. Porque é uma linha tênue daquilo que se acha necessário e o que é necessário. Né? Então, a gente tem que estar mostrando. Uma coisa que eu discuto muito, e vou falar aqui, em relação ao parto. O parto normal é tudo de bom, mas tem vezes que não dá, a mulher sente que não dá. E ela é escutada. Entendeu? É uma preocupação muita gente, a gente atende muitas mulheres. Pô, você ter um bebê com um filho no parto normal com 5 quilos é normal? Entendeu? Então, isso vai depender da mulher dela dizer ali, pô, não tô aguentando mais, eu não tô... Então, como que é? E a gente sabe que existe a violência obstétrica, né? Que a gente aqui está falando sobre isso. E que muitas mulheres não sabem que tem os direitos garantidos, que é violência obstétrica. Então, a gente tem que ter cartilha, a gente tem que fazer que as mulheres entendam os seus direitos, que muitas não sabem. Falta, talvez, publicidade? Às vezes, a gente tem até programas que vão ter essa conscientização, mas as mulheres não têm acesso, por exemplo. Né? Muitas não têm acesso a fazer um pré-natal de qualidade. Elas vão ter acesso, elas já estão sofrendo essa violência, né? E nem sabem que estão sofrendo. Realmente, quando a gente fala sobre mulher, em alguns casos é tão evidente a questão da violência que às vezes vira o foco, né? Mas a gente vê que são diversos pontos que a gente tem debatido aqui, seja no âmbito de educação, salarial, mercado de trabalho, disponibilidade de capacitação profissional, que fica tudo ali meio que misturado e o destaque sempre vai para a questão da violência. Não que a violência não tenha sua importância, muito pelo contrário, mas é para a gente ver que é um cenário que ainda precisa de que ainda existem muitos desafios e que precisam ser conquistados, e aí em diversos temas. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Queria que vocês falassem ou deixassem algum recado para as mulheres que estão acompanhando a gente, uma mensagem que seja de apoio, uma mensagem de esperança, ou de compromisso também, se precisar de alguma denúncia, de algum questionamento, seja ele por questões de violência, seja ele por outras questões. Bom, eu queria deixar aqui um convite para as mulheres que estão nos assistindo, de visitarem nosso gabinete lá na Câmara. O gabinete está aberto, o gabinete é um espaço seguro, né, para a gente conversar sobre as necessidades, as demandas das mulheres de Petrópolis. Queria convidá-las também para participar do ato amanhã, que a gente vai puxar o Amanhecer por Marielle, que amanhã fazem 5 anos da morte da Marielle. Então amanhã a gente vai estar às 6 horas da manhã na Praça Dom Pedro, fazendo um ato em homenagem a Marielle. E é isso, agradecer o convite. Muito obrigada. Então, eu queria falar para todas as mulheres que, assim, pensem realmente nisso que a gente discutiu aqui. Né? Ano que vem tem eleição novamente. E que a gente eleja mulheres, que a gente possa fazer, né, isso em nossa cidade. E a gente possa falar lá na frente, pô, deu certo. Porque, repito aqui e falo novamente para vocês, a gente é que vai fazer política para a gente. Né? Então, a gente unida, a gente consegue realmente fazer com que esse processo possa ser mais rápido. Porque a gente tem uma força maior.
né? Então, eu também convido a todos vocês que queiram ir lá no gabinete, redes sociais, me acompanhem. Acompanhe a gente, acompanhe a Júlia, acompanhe mim. Né? Somos só duas, né? São 13 homens e 2 mulheres, né? Então, é muito importante que as mulheres vejam o nosso trabalho, vejam o que a gente faz e vejam a importância de ter mulheres no Legislativo. Então, beijo no coração de vocês. Muito obrigada pelo convite, tá? A gente que agradece a presença de vocês. É sempre uma pauta muito importante e precisam de alguns desafios a serem cumpridos e não são poucos, viu? E nosso compromisso é esse, de levar para você informação, debater os assuntos que são importantes e assim a gente tem tentado fazer. Amanhã a gente tem um encontro marcado, 13h, ao vivo, e eu conto com a sua presença. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza